aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui para vocês mais uma explicação de uma variação de exercício para as costas, para as dorsais, tá? Dessa vez eu vou estar demonstrando como a gente realizar da forma correta uma remada, no caso curvada, né? Que a gente curva o corpo à frente, com triângulo, né? Que é aquele triângulo na polia. Né? Então, como que seria esse movimento? A gente curva o corpo à frente, afasta um pouquinho da polia e vem aqui, ó, fazendo a remada curvada, né? Um exercício, uma variação de exercício muito legal, que além de você trabalhar a musculatura das costas, você também consegue fortalecer de forma isométrica a sua região lombar, né? Então fortalecer todo o quadrado lombar ali, ótimo para quem quer melhorar a postura e amenizar dores nas costas por estar muito tempo sentado trabalhando ou dores crônicas ali. O ideal, geralmente o recomendado, é você estar fortalecendo, beleza? Qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para você, nos mínimos detalhes, como você realizar esse exercício da forma correta, né? Então, como você posicionar seu corpo, no caso, amplitude de movimento, velocidade de movimento, alguns erros comuns que acabam ocorrendo nesse tipo de exercício. Então, vou te explicar tudo nos mínimos detalhes, para você ter mais resultados e evitar lesões. Bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar os pés da forma correta. Qual que seria a forma correta? Você posicionar seus dois pés na mesma linha dos seus ombros. Então eu traço uma linha imaginária aqui, ó, boto meus pés na mesma linha dos ombros. Ou seja, nem colocar os pés muito juntos, isso causa muita instabilidade, e nem muito afastado, tá? Os dois pés na mesma linha dos ombros. O seu joelho um pouco dobrado, um pouco flexionado, né? Isso também ajuda você a estabilizar. Então você flexiona assim como se fosse uma leve agachada, né? Então você flexiona um pouco o joelho para te ajudar também no seu equilíbrio, tá? E como a remada nesse caso é curvada, a gente tem que inclinar o corpo à frente, aproximadamente em 45 graus na diagonal. Tá? Então você curva o tronco à frente, mas você não curva, esse é um erro muito comum. A ideia seria você fazer a remada curvada. O que às vezes as pessoas fazem? Torce a coluna, então a coluna fica em formato de C. Isso não é o recomendado, né? Então a ideia não seria você curvar a coluna. A coluna tem que manter reta. O que você vai curvar é seu tronco fazendo uma movimentação aqui no seu quadril, né? Então o seu quadril que vai fazer com que você, no caso, faça essa inclinação do corpo para frente, não a coluna, perfeito? Então evita esse erro. E a coluna tem que ficar reta da região lombar até cervical. Porque um outro erro comum quando a pessoa está fazendo aqui, quando ela vem fazer a remada, às vezes ela fica olhando muito lá para cima ou lá para o lado, enfim, fica olhando para outra região e aí no caso acaba tensionando, causando uma curvatura excessiva na musculatura da cervical. E isso não é muito interessante. O ideal é você manter a sua cervical, o seu pescoço alinhado com o restante da coluna vertebral. Perfeito? Ó, então esses são os pontos que você precisa levar em consideração para se posicionar da forma correta. Beleza, essa é a posição base. Agora comentando com vocês com mais detalhe sobre o movimento no membro superior, que é onde vai ocorrer o movimento. Que aí eu já vou falar alguns erros comuns e também já vou falar da amplitude de movimento, qual que é a trajetória também do movimento, a direção. Por quê? Onde começa o movimento? Quando a gente está com o braço esticado aqui. Mas o ideal seria você não estender o seu braço completamente, né? Que aí vai dobrar e esticar. Se você ficar toda hora batendo no limite da sua articulação do seu cotovelo, isso a longo prazo pode acabar te machucando. Então sempre deixa um pouco flexionado, um pouco dobrada essa questão aqui do cotovelo, tá? Então aqui, ó, puxei, estiquei, quando você estica o braço quase todo, depois você puxa. Aí quando você estica o braço quase todo, aí você puxa, né? Então fazendo esse movimento, né? Então não estica o braço todo. Esse é um erro comum. Sempre começa com o braço aqui semi-flexionado e depois você puxa. Para onde você puxa? Você puxa o triângulo de uma forma que a sua mão venha na mesma linha da sua cicatriz umbilical, do seu umbigo,
né? Então, por quê? Um outro erro comum é a pessoa puxar muito na altura do peitoral. Você vê que eu dobro meu braço excessivamente, acabando causando... eu forço, às vezes, muito mais o braço do que as costas, propriamente dito, puxando muito alto. Quando você puxa aqui na altura do umbigo, você vê que meu braço ele forma um ângulo de 90 graus, que seria a angulação legal e interessante para você conseguir. Claro, o seu braço ele vai ser recrutado, né? Mas o ideal é a gente não recrutar demais ele, porque a gente quer nesse exercício trabalhar as costas, a dorsal, beleza? Então, na hora que você puxar, puxa na altura do umbigo. E um outro ponto que também vale levar em consideração, essa remada, o seu cotovelo ele tem que ser fechado. Você tem que fazer fechado, porque um erro comum é a pessoa abrir o cotovelo. Então, às vezes, a pessoa acaba abrindo aqui, tá? Então, fazendo esse movimento. Mas o ideal seria você fazer com o cotovelo fechado, tá? E na hora que você fecha, um ponto final ali, na hora que você faz aqui o final do movimento, o ideal é você tentar juntar uma escápula na outra. O que seria a escápula? A escápula, aqueles dois ossinhos que a gente tem nas costas que parece uma asa. A ideia é você tentar aproximar uma da outra, né? Então fazer essa contração, que isso vai fazer com que você tenha uma consciência corporal melhor, né? E você tendo isso em mente de ter esse objetivo, né? Isso vai ajudar você a ter essa consciência corporal melhor e você vai estar enfatizando mais a musculatura das costas sendo trabalhada. Não ficar puxando, digamos assim, não fazendo essa remada com a força muito do braço. Tem que tentar concentrar em você fazer o alongamento e a contração das musculaturas das costas, já que a gente quer trabalhar mais essas musculaturas nesse exercício, beleza? E para fechar ali, em questão de velocidade de movimento, que é um fator relevante para você estar fazendo o exercício na melhor eficácia. Porque às vezes a pessoa faz muito acelerado, acaba que perde um pouco a eficácia. Claro, pode servir para alguns objetivos. Isso vai depender da avaliação do profissional junto ao aluno, né? Mas geralmente, para quem busca ali fortalecimento, hipertrofia muscular, geralmente é recomendado uma velocidade controlada, ou seja, você puxar de 2 a 3 segundos na hora que você faz essa remada, no caso quando você puxa, né? E de 3 a 4 segundos na hora que você alonga. Então faz uma volta um pouco mais calma. Isso vai fazer com que seu músculo trabalhe de uma forma bem completa. Perfeito? Então são todos esses pontos que seria legal você levar em consideração ao realizar esse exercício. Se você curtiu dessas dicas, deixa aqui no like, né? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, compartilha com seu amigo e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Professor Matheus Gomes, até um próximo vídeo. Fui!